E você quer dar ouvido em outras coisas, você quer dar ouvido naquilo que te alimenta, aquilo que você gosta, aquilo que está, de repente está no controle. Você fala, não, então vou fazer dessa forma que isso eu consigo fazer. E você não ouve Jesus passar. E você esquece que existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que Ele só faz assim, ó, para mudar a sua vida. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Amém? Ele está aqui, amém? Todos encontraram? Amém? Pastor. Som. Glória a Deus. Marcos 5, 25 a 34. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-lhe-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Versículo 34. Amém? Aplauda o Senhor pela palavra de Deus. Senhor meu Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, como foi falado aqui, o Senhor toma conta. Faça somente o teu querer, a tua vontade, o teu desejo sobre esta igreja hoje, Senhor. Senhor, que não venha ser as minhas palavras, porque realmente eu, como Márcio, não tenho o que entregar, mas o Senhor tem. Então usa a minha vida, que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, fala, cura, sara, liberta, Senhor, pois o teu nome sempre será glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Amém? Viramos o ano falando sobre virada. E eu comecei a orar a Deus quando o pastor falou que eu ia ter a oportunidade de poder trazer uma palavra hoje. E eu comecei a orar ao Senhor falando sobre virada. E eu comecei a pesquisar, a procurar. E eu falei: Deus, me dá um personagem na Bíblia que passou por uma virada. E juntando com a frase, então hoje vamos falar assim: para viver uma virada, Deus só age com quem age. Então, para viver uma virada, você precisará agir. Amém? Essa foi a frase que Deus colocou no coração do nosso pastor. Deus age com quem age. É isso? Então, queridos, e esta mulher, ela estava numa situação complicada, vivendo por um bom tempo uma hemorragia, um fluxo, né? Então, todo mês, mulheres, né, vocês passam por um período de 5 a 7 dias, enfim, cada um tem o seu período de fluxo.
E esta mulher, ela estava vivendo algo há 12 anos. Fala, 12 anos. Não era 12 dias, nem 12 meses, são 12 anos, gente. Olha para uma criança de 12 anos e fala, sabe, é muito tempo. É muito tempo. E ela estava vivendo ali usando todos os seus recursos. Eu imagino que de repente ela tinha, bens materiais, era de repente bem sucedida, mas devido à situação que ela estava vivendo por anos, ela usou todos os recursos, tudo que ela tinha. Então, imagino ali toda os recursos da medicina ali, o que tinha naquela época. E nada foi resolvido. E pela situação que ela estava vivendo, né, quando a mulher passava por esse período, ela era passando por um momento impuro, ela estava impura. Não pelos pecados, mas sim devido à situação que ela estava vivendo. Então, questão de contaminar, ela não podia sair de casa, ela não podia tocar em pessoas. Então, esta mulher, além dela estar vivendo um cativeiro na saúde, pastora Márcia, ela estava vivendo um cativeiro em questão da sociedade. Ela não podia ter sua vida ali com pessoas, conversar com pessoas, falar dos seus problemas para a pessoa. Ela não podia, porque ela estava impura, ela não podia realmente ter contato com pessoas e poder, sei lá, dividir um pouco o fardo que ela estava vivendo. Amém? E aí o que acontece? Ela estava vivendo além da saúde, além também sua vida ali com as pessoas, ela também estava num cativeiro espiritualmente, dizendo, ela não podia ir para o templo, ela não podia ir adorar, ela não podia sair de casa. Realmente ela estava num cativeiro. E aí eu te falo que muitos viram um ano falando, Senhor, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo tempo na minha vida, eu quero, Senhor amado, sair desse cativeiro, Senhor amado, eu quero fazer isso, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor amado, eu quero viver o extraordinário. E você vira o ano falando isso, você virou 2023, 2024, 2025 e agora 2026, falando, eu vou viver um ano extraordinário, eu vou viver uma virada na minha vida, como diz o louvor. E você vai lá, só que as suas atitudes, o seu limite, assim, você não consegue ir para frente. Você sempre usa as mesmas ferramentas, você usa os seus recursos, meu. Você usa a sua sabedoria, o seu entendimento ali para a situação que você está vivendo. Poxa vida, não deu certo 23, 24, 25, por que vai dar certo 2026? Por que vai dar certo a virada na sua vida 2026 se você está no controle da situação e não é Deus? Você está vivendo algo na sua vida que você fala, puxa, por que eu não saio desse tempo? É porque você está usando os seus recursos. Eu estou falando da Bíblia, amém? A mulher estava usando o quê? Todos os recursos que ela tinha. Já parou para pensar que às vezes você não sai da mesmice, você não sai daquela luta, por quê? Porque você tomou conta da situação. Você fala, eu entreguei nas mãos do Senhor, eis-me aqui. Mas aí o que você faz? Você tira das mãos dele. Você tira. E eu vou te falar por que às vezes isso acontece. Por medo. Eita Deus, libera. Por medo. Você tem medo de viver um novo tempo. Você tem medo de viver o extraordinário. Você fala, eu quero viver. Aí começa a acontecer, começa a mexer algumas pecinhas, pastor. E aí de repente você fala, não quero viver. Não quero viver. Não, está saindo fora do controle. Te assusta quando sai do seu controle, não é verdade? É igual você dirigir o carro, né? Você está dirigindo um carro. E eu brinco muito com a Angélica, que ela vem, às vezes ela está conversando comigo e ela vem e mexe no meu ouvido. E eu falei, eu sou cego, se você mexer aqui, lasca. Eu sou cego, eu não enxergo. Você vai mexer na minha orelha, tira a minha atenção, eu não escuto. Aí eu falo brincando, é igual você estiver dirigindo e eu colocar a mão na sua visão. Bela comparação. O perigo já nasce na hora. Então, quando você tampa a visão de alguém que está dirigindo, ela fica apavorada porque ela perde o controle.
Então, enquanto você está enxergando, olha, enquanto você está enxergando, ali está tudo bem, está tudo no controle. Você está ali dentro do cativeiro, mas está bom, eu estou usando meus recursos, eu estou tentando, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Mas você está ali. Aí daqui a pouco, esse ano já passou, já é março. Até em junho, não, então só o ano que vem. E vai passando os anos, meu amigo. Vamos lá. Quem virou o ano falando, eu vou emagrecer? Ei, sério, pastor? Não, você não sabe. Eu cheguei na casa do Kleber, o Kleber falou assim, essa barriga. Eu falei, deixa minha barriga. E aí o que você vai fazer para perder os quilinhos? Comer pizza? Ah lá. Você vai comer pizza para perder a barriguinha? Para perder os quilinhos? Não. Você vai comer macarrão? Não. Você vai fazer uma academia. Você vai acordar cedo para ir na academia antes do serviço. Ou voltar do serviço e ir para a academia. Fazer uma natação. Fazer uma caminhada. Fechar a boca. Espiritualmente, fisicamente. Fecha a boca. Vai comer frutas. Vai comer alface que não engorda. Vai ser coelho. Vai ter uma vida de coelho. Mas você não precisa tomar uma atitude, não é verdade? Para pensar. Para tudo isso acontecer em qualquer área da sua vida, você precisa se posicionar. E aí esta mulher está lá, usou todos os recursos, tudo que ela tinha, e de repente ela fala, acabou. Você usou todos os seus recursos para virar o ano e falar, eu vou viver uma virada. Você usou todos os seus recursos. E aí você chegou num ponto que você fala, para onde vou? Para onde vou? Eu não tenho mais saída. Eu não sei mais para onde eu vou. Eu não sei, eu tentei largar das drogas, eu não consigo. Eu já fiz de tudo, eu não consigo, pastor, eu não consigo. Eu não consigo largar do álcool, eu não consigo. Eu não consigo largar da pornografia, eu não consigo parar de mentir. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu já usei todos os meus recursos e eu quero viver essa virada. Eu quero viver esse milagre. Eu estou sangrando, eu não aguento mais. Todo mundo está conseguindo entender? Queridos, antes de trazer a palavra, eu falo para o Senhor, Senhor, me dá mastigado. Me dá mastigado, eu quero que a igreja realmente entenda o que o Senhor tem. Porque antes de bater aqui, o Senhor bate em casa. Todos os bastidores aqui recebem em casa primeiro. A gente apanha em casa. E aí você fala, Deus, tem que falar isso? Tem que falar. Porque se você realmente quer viver uma virada, você precisa se posicionar. E ela, chegou um momento que ela ouviu Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus cura, sara, liberta. Que Jesus estava passando. E aí, você tem ouvido ultimamente as pessoas falar de Jesus? Você tem ouvido Jesus? Você está ouvindo Jesus passar? Não, sabe o que você está prestando atenção? No TikTok. Você está prestando atenção no que aqueles pregadores de TikTok estão falando para você, os revelamentos. O Kleber fala isso. Uma coisa é revelação, outra coisa é revelamento. Você está procurando outros lugares para alimentar a tua alma. Estávamos falando isso ontem, pastor. Ultimamente você tem encontrado placas de igreja, eu vou falar disso, que igrejas coach, que só alimenta o seu eu, o eu. E a gente vai atrás disso. De repente a gente entrou numa cultura, a gente tem que andar na contramão, mas entramos numa cultura. Muitas igrejas entraram numa cultura que você vai, eu vou atrás do que eu quero ouvir. A famosa geração Nutella que eles falam. Não mexe com o meu ego. Você precisa arrumar isso. Então vou sair dessa igreja.
E você quer dar ouvido em outras coisas, você quer dar ouvido naquilo que te alimenta, aquilo que você gosta, aquilo que está, de repente está no controle, você fala, não, então vou fazer dessa forma que isso eu consigo fazer. E você não ouve Jesus passar. Você ouve assim, olha, o cataflã vai resolver, a dipirona vai resolver, a quimioterapia vai resolver. E você esquece que existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que Ele só faz assim, para mudar a sua vida. E ela fala, tá, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. É só você tocar. Olha que interessante. Aí ela se levanta. Quantos anos? 12 anos. Ela se levanta. Ela começa a caminhar no meio das ruas. Queridos, eu uso uma imaginação incrível aqui. Vamos lá. Imagina aquelas ruas lá de... E aí você está andando e ela ouve Jesus. Ela falou, não, eu vou pegar um atalho. Gente, são 12 anos, tá? Ela não foi biotônico fontora, sabe? Vamos embora, vamos lá. Não. Você imagina como ela foi. Mas ela tomou uma atitude, certo? Vou abrir um parênteses aqui. Vamos lá. 12 anos, né? Pastor, quando a gente tem dor de barriga, fica 2 dias reinando, a gente não perde, já começa a ficar fraco. 2 dias. 2 dias que você fica gripado aí, doente, com uma virose, você já fica meio murchinho. 4 dias, você fala, eita. Eu peguei uns anos atrás, eu peguei salmonela. Lembra, pastor, né? Peguei salmonela, gente. Eu fiquei 1 semana passando mal. Eu quase morri. Essa mulher, ela estava tendo o fluxo dela por 12 anos. Não parava. 12 anos. E ela foi atrás do milagre dela, amém? Mas você concorda, pastora Márcia, que ela já estava vivendo um milagre? Ela já estava vivendo diariamente um milagre. São 12 anos sangrando. Sabe, às vezes você está atrás da sua vitória, você está buscando sua virada. Eu quero viver uma virada, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, mas você já está vivendo. Você já é um milagre, cara. Para pensar. Quer ver? Quantas vezes você já virou e falou assim, eu não aguento mais. Opa. Vamos lá. Quem já falou isso? Eu não aguento mais. Opa. Amém? Tá. E você não aguenta mais e está aqui. Está entendendo como que funciona? Ele é a tua força. A alegria do Senhor é a minha força. Você acorda e fala, Deus, eu estou bagaço. E eu não vou para a igreja. Eu estou cansado, eu estou exausto. Eu não aguento mais. Aí você já está penteando o cabelo. Eu não aguento mais, já está pondo a roupa. Eu não quero. Oh, glória. Aí já está dentro da igreja. Não aguenta mais, né, querido? Eu sei. Você está sangrando, não é verdade? Tem muita coisa que você está passando aí, não é verdade? Deus me mostra, tem gente aqui passando por situações que realmente já se passaram 12 anos. E já vou falar, você vai receber o seu milagre hoje. Você vai sair aqui com o seu milagre. Mas já vou dizer antes, você já é um milagre. Você imagina aquela mulher indo, se arrastejando, falando assim, se eu só tocá-lo, eu só vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curado. Ela sai com uma determinação, com uma fé sobrenatural, pastora. Eu só vou tocar. Só que o que tinha no meio do caminho? A multidão. Quantos aqui já passou por multidões aqui? Essa multidão. 11:46, sangue de Cristo. Quantas vezes você já passou por multidões? Vamos lá, eu vou falar o que é multidão na sua vida. Onde você vai?
Você não consegue não, meu amigo. Não, o seu tempo já acabou. Eu se eu fosse você, desistia desse sonho, tá bom? Você tem o sonho de viajar, mas olha, estamos ficando velhos. Não, acho que agora para os novos. Ontem eu ouvi o Kleber falar isso, eu quase não, acorda para ver. Não, agora os nossos filhos. Falei, não, é nós e os nossos filhos agora. Bora, vamos para cima. Os nossos filhos precisam ter o quê? Precisa ter um espelho. Precisa, opa, ó meu pai, minha mãe. Aí vem a multidão e começa a falar, agora a nova geração tomou conta. Não, ixi, eu cansei de ouvir isso, queridos. Você imagina, eu vou contar, eu gosto de falar coisas da minha vida, tá? Porque é o que eu vivo e eu tenho convicção, eu tenho propriedade do que eu estou falando, porque é o que eu vivo. Eu vou falar sobre a deficiência visual. Queridos, olham para mim. Eu sou um deficiente visual. Quero estar nessa situação? Não. Eu já recebi o meu milagre? Já. Enquanto meus olhos ainda não são abertos, Deus não abriu meus olhos, eu vou continuar vivendo. Amém? Como eu sempre falo, um dia eu vou olhar aqui para vocês e falar, o quem? Eu vou. Mas enquanto eu não estou vendo quem, eu falo quem? E é assim que funciona. Eu tenho motivo suficiente para não querer levantar. Tá bom? Já começa aí. Porque eu acordo cedo como todo mundo. Eu pego o ônibus lotado como todo mundo. Pego o trem lotado como todo mundo. Eu pego um metrô até a tampa de gente como todo mundo. E pego outro ônibus como todo mundo. E vou trabalhar lá na Faria Lima saindo de Santo André. Como todo mundo. E aí, aí quando acaba o serviço, 6 horas, eu pego os 2 horários de pico, é muito legal. E aí para ir embora é uma aventura. Porque você sai, esses dias foi extraordinário, cara, foi muito legal. Eu saí, começou a chover. Falei, legal. Cheguei no ponto de ônibus, o cara falou assim, ei, tá tendo greve. Eu falei, então tá, não dá para ir a pé. Eu vou olhar minha chapinha. Eu falei, não. Falei, agora, e aquela chuva? E cego com guarda-chuva não funciona. Cego com guarda-chuva fica assim. O barulho da chuva no guarda-chuva ou na capa faz muito barulho para nós. Então por isso que eu falo, não combina. Mas a gente faz um esforço. Eu não, eu não gosto, né? E aí eu fiquei ali no ponto de ônibus. E aquela multidão, daqui a pouco chegou do nada um ônibus. Até a tampa. Não entrava mais. Se você empurrasse assim, ia sair caldo. Não dava. Não dava. Ia transbordar, não dava. E aí foi embora. E um percurso que eu demoro 1h40, 2 horas, então normalmente chego 8 horas. Nesse dia eu cheguei 10 e pouco da noite em casa. Como todo trabalhador. Cheguei em casa, encharcado, tomei o meu belo de um banho, comi, deu um tempo, deitei e dormi, como todo mundo. Mas eu não podia virar e falar assim, não quero. Eu tenho meus direitos. Não quero. Mas aí Deus fala, levanta, vai trabalhar. Então, enquanto eu tenho condição, eu vou. Pego minha bengala e vou. Eu uso o que eu tenho. O que você está usando? Olha, o que você está usando para enfrentar o dia? O que você está usando para enfrentar os problemas, a multidão? Ei, queridos, vamos lá, Davi, ele tinha o que para derrubar o gigante? Vai lá, me ajuda. Ele tinha uma funda e pedrinhas, correto? E o que Moisés tinha para abrir o mar vermelho? Ele tinha uma vara, isso daí. E para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, eu tinha o quê? 5 pães e... Você está entendendo? Não olha para o que você tem, só usa, porque o extraordinário, o milagre, quem faz é Ele. Libera! Você está entendendo? Usa o que você tem.
Só se posiciona e vai enfrentar. E aí você vai ver que aquelas forças suas realmente não vai ajudar, é o Senhor. Só vai indo, vai enfrentando. Aí vão te empurrar. Não vai, não. E você vai para um lado, vai para o outro. A mesma multidão que está tentando te paralisar é a mesma que vai fazer você chegar até Jesus, cara. Então, quando alguém falar para você, você não vai conseguir, aí que você tem que ir para cima. Não, eu vou conseguir. E aí ela foi, eu imagino, uma distância de um braço, ela tocou e foi curada. Mas aí eu te falo, aí Jesus chega e fala assim: quem me tocou? Uma multidão já apertava Jesus, todos estavam sendo tocados. Aquele que é tocado pelo Senhor já é curado. Mas algo diferente aconteceu. Ele falou: saiu virtudes. Saiu, peraí, alguém me tocou. Jesus não sabia? Jesus sabe o que você passa. Sabe que às vezes Ele permite situações, e aí Ele pega o camarada e vem aqui e fala: traz, e põe você numa posição para todos verem. Então Jesus permite sim. Às vezes você ser exposto. Fala, tá aqui, ó. Olha o que eu fiz. Quem me tocou? Ele já sabia quem foi, mas ele queria mostrar para o povo quem era a mulher. Aquela que era impura, aquela que não podia sair de casa, pastor, aquela que estava com a saúde debilitada, aquela que fazia 12 anos que estava se arrastando. Quem me tocou? Fui eu. Me ajuda aí, eu acho que é o versículo 34, me ajuda. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, você é filha. Enquanto o mundo te julga, enquanto o mundo fala que você é um nojo, enquanto você não presta para o mundo, enquanto você é só um drogado, é só mais um cracudo, é mais um nóia, sei lá, qualquer coisa que o mundo já te rotulou, Jesus vem e fala: filha, filho. E na hora ela sente a cura. Pastor, foi o ano inteiro subindo no monte? Sexta-feiras? Quando chovia vinha aqui, mas ia para o monte. Muitos acompanhando o Senhor. Aí eu te falo, você vê o culto que está acontecendo, os cultos que estão acontecendo nesta casa. Vamos falar do dia de hoje. Olha a glória que foi derramada neste lugar. E está sendo. Foi por causa de quem? Foi por causa que o Márcio estava ministrando? De jeito nenhum. Foi a presença, foi a glória, o Senhor que tomou conta. Mas antes teve que alguém se posicionar. Pessoas se posicionaram e falaram: eu vou tocar, eu vou chamar a atenção dele. Então eu vou lá para o monte. E olha o que o Senhor está fazendo nesta casa. E vou dizer, Deus vai fazer muito mais. 2026, sim, vai ser o ano da virada da Missão Resgate. Eu estou falando isso com tanta convicção, com tanta fé. Queridos, eu estou sentindo tanta presença de Deus neste lugar. E aí, quem é a Missão Resgate? Somos nós, está aqui, ó. Olha, santo, libera. Eu estou mastigando para tentar. Vou passar, vamos lá. Queridos, ela chegou e pediu a bênção. Pastora, ela chegou e falou assim: eu quero ser curada. Sabe por que não? Porque ela já tinha a bênção, pastora. Ela só foi pegar a bênção dela. Ela já sentia. Ela já tinha tomado posse do que era dela. Ela só foi buscar o que era dela. Muitas vezes a gente só fica falando: Deus, eu quero. Recebe logo e toma posse.
Levanta a sua cabeça, bora. Ela foi, se eu somente tocar, ela não vai precisar chegar. Ela foi com uma fé. Só que lembrando que ela usou todos os recursos dela. E se ela não tivesse usado os recursos? Se ela já tivesse ido correr atrás de Jesus, de repente, vamos colocar aí que de repente ela não tinha vivido os 12 anos de lutas, mas ela teve que passar por isso. Às vezes você não entende por que você está passando por tanta luta. É porque é a grande vitória, querido. Queridos, às vezes eu olho para mim e eu falo, eita, Márcio, mais uma. Ai. Mas vamos lá, né? Vamos lá, Senhor. E Deus toma conta. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você já ouviu isso. Você já esteve numa luta, ou está, né? Mas vamos lá. Você já esteve em alguma luta que alguém chegou em você, pastor, e falou assim: eu não queria estar no teu lugar. Alguém já ouviu isso, né? Um tempo atrás, eu estava passando pelo processo de uma luta gigantesca na minha vida. E eu estava na igreja, estava lá no fundo, lá em Barueri. E eu cheguei quietinho e sentei lá atrás. E aí o louvor estava rolando lá. E eu estava quietinho. E comecei a sentir a presença dele. Falei, fica aqui um pouquinho comigo. Eu estou me sentindo só. Eu sei que o Senhor nunca saiu de perto de mim, mas deixa eu te sentir. Vem aqui. E aí eu comecei a sentir ali e comecei a chorar. E eu chorei igual uma criança. Realmente, eu soluçava. E eu chorando ali sentado. Veio um pastor, hoje ele é pastor, ele veio, um senhor, e me abraçou. E nisso que ele abraçou, ele caiu, pastor. Ele caiu. E ele veio me segurar, que eu estava sentado. Ele veio me abraçar, ele caiu, ajoelhado. Aí eu segurei ele. E ele começou a chorar. Chorar. Ele virou e falou assim: Márcio, eu estava do outro lado. E eu vi você chorando. E eu falei: Deus, o que ele está sentindo? E eu vi você chorando, Márcio. E eu falei: Deus, eu quero sentir o que o Márcio está sentindo, para eu entender. Um senhor, tá? Eu quero sentir o que esse garoto o que o Márcio está sentindo. E aí Deus falou para mim te abraçar. Márcio, eu não queria estar na tua pele. Márcio, é muito pesado, eu não aguento não. Se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha feito besteira com a minha vida. Deus me mostrou que você está recarregando. E ele começou a chorar. Você consegue entender? E eu estava lá na igreja. Eu estava lá quietinho. Mas eu estava lá, falando para Deus: eu não aguento mais. 12 anos. Mas ali naquele momento eu fui milagre para aquele homem. No nome do Senhor Jesus. Deus usou a minha vida para ser um milagre naquele homem. Que ele falou: cara, eu só murmurava. E quando eu te abracei, eu senti essa dor do seu peito. Deus fez eu sentir o que você sente. Então, queridos, muitos vão olhar para você. Você está há 12 anos, né? Muitos vão olhar para você, vai te julgar, vai falar um monte de coisa. Mas muitos também vão enxergar que quem é sua força é Deus. Aplauda ao Senhor, pois toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para Jesus. Fique de pé. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.